Olá, investigadores otakus! Sejam muito bem-vindos ao lado mais sombrio da realidade aqui no canal Annie Crime Zone, onde a gente mergulha a fundo em casos criminais reais, histórias perturbadoras, mistérios complexos e episódios que desafiam a nossa percepção de confiança, manipulação e justiça. O vídeo de hoje traz uma história real, inquietante e envolta em sombras. Mas diferente de muitos casos que vocês já viram aqui, essa história vem de um dos países mais seguros do mundo, a Islândia. Um lugar conhecido por suas paisagens geladas, vulcões, auroras boreais e quase nenhum crime violento. Mas nem sempre foi assim. Hoje a gente vai falar sobre o único assassino em série conhecido da história da Islândia, Axlar Björn. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum caso novo. Aqui no Annie Crime Zone, a gente investiga histórias reais que parecem saídas de um roteiro de suspense. Agora vem comigo entender todos os detalhes desse caso real que mistura violência, mistério e lendas que atravessaram séculos. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. Muito tempo. Estamos no século XVI, em uma região chamada Snæfellsnes, uma península isolada da Islândia. Naquela época, a Islândia era extremamente rural. As pessoas viviam em fazendas distantes umas das outras, enfrentando um clima rigoroso e dependendo muito da confiança entre viajantes e moradores locais. E é justamente nesse cenário que surge Björn Petursson, mais conhecido como Axlar Björn. Ele nasceu por volta de 1555, sendo o filho mais novo de uma família de agricultores. Desde cedo, sua vida foi marcada pela dureza típica daquela época. Trabalho pesado, pouca estrutura e uma sociedade onde sobreviver já era um desafio diário. Ainda jovem, com cerca de 15 anos, Björn começou a trabalhar na fazenda de um homem rico chamado Ormur. Em troca, ele recebia comida e abrigo, algo comum naquela época. Com o tempo, Björn se aproximou da família. Após a morte de Ormur, o filho dele, Gudmundur, herdou as terras e manteve uma relação próxima com Björn. Essa amizade mudaria completamente o destino dele. Gudmundur presenteou Björn com uma fazenda chamada Öxel, localizada na região de Breidavik, em Snæfellsnes, e foi lá que tudo começou. Björn passou a viver nessa fazenda com sua esposa, Thordis Olafsdottir. À primeira vista, era uma vida comum, mas algo sinistro estava prestes a acontecer. Naquela época, viajantes frequentemente percorriam longas distâncias entre fazendas em busca de trabalho, abrigo ou comércio. E muitas vezes, essas pessoas precisavam confiar completamente em estranhos para sobreviver. E é aqui que entra um detalhe perturbador. Diversas pessoas começaram a desaparecer na região onde Björn vivia. No início, isso não parecia algo fora do comum. O ambiente era hostil, acidentes aconteciam, e muitas pessoas simplesmente nunca mais eram vistas. Mas com o tempo, os desaparecimentos começaram a levantar suspeitas. E um detalhe chamou a atenção. Enquanto pessoas sumiam, a propriedade de Björn parecia prosperar. Mais cavalos, mais bens, mais recursos. De onde aquilo estava vindo? Com o passar dos anos, histórias começaram a circular. Algumas diziam que Björn atacava suas vítimas com um machado. Outras afirmavam que ele as afogava. Mas aqui vai algo muito importante. Grande parte dessas histórias foi registrada séculos depois, cerca de 250 a 300 anos após sua morte. Ou seja, existe uma mistura de fatos reais com elementos de folclore. E isso torna esse caso ainda mais intrigante. O número de vítimas, por exemplo, varia bastante dependendo da fonte. Algumas versões falam em 9 vítimas, outras dizem até 18. O que sabemos com certeza
é que ele confessou pelo menos 9 assassinatos. E isso já é suficiente para entender a gravidade da situação. Mas então vem a pergunta: como ninguém percebeu isso antes? A resposta pode estar em um fator muito importante: proteção. Björn tinha uma relação próxima com Gudmundur, uma figura influente na região. Isso pode ter feito com que suspeitas fossem ignoradas por muito tempo. Só que, uma hora, a verdade sempre aparece. E foi exatamente isso que aconteceu. As autoridades começaram a investigar. A fazenda de Björn foi revistada. E o que encontraram foi suficiente para confirmar os piores medos. Corpos. Restos mortais enterrados na propriedade. Quando questionado, Björn tentou se defender dizendo que havia encontrado os corpos já enterrados e apenas os moveu de lugar. Mas essa explicação não convenceu ninguém. Ele foi preso. E, eventualmente, confessou. O julgamento aconteceu em um thing, que era uma assembleia judicial típica dos países nórdicos na época. A sentença foi brutal, refletindo os costumes da época. Björn foi condenado à morte por suspensão. Mas não parou por aí. Após a execução, seu corpo foi submetido a um castigo conhecido como quebra na roda, um dos métodos mais violentos já utilizados na história europeia. E depois disso, seu corpo foi desmembrado e exposto em estacas, uma forma de punição e também de aviso. E tem um detalhe ainda mais perturbador. Sua esposa, Thordis, estava grávida e foi obrigada a assistir à execução. Ela também foi acusada de participar dos crimes. Algumas versões sugerem que ela teria ajudado Björn, ou até cometido alguns assassinatos. Ela chegou a ser condenada à morte, mas sua execução nunca foi realizada. E a história não termina aí. O filho que ela carregava, chamado Svein, cresceu e acabou seguindo um caminho igualmente sombrio. Ele se tornou um andarilho e também um criminoso. Foi executado anos depois, acusado de estupro. E o filho de Svein também teve o mesmo destino. Isso criou uma espécie de lenda familiar, quase como se a violência tivesse atravessado gerações. Agora, vamos falar de algo que torna esse caso ainda mais fascinante: a Islândia. Hoje, a Islândia é considerada um dos países mais seguros do mundo. Taxas de homicídio extremamente baixas, uma população pequena e um forte senso de comunidade. Casos como o de Axlar Björn são extremamente raros, tanto que ele é frequentemente citado como o único serial killer conhecido da história do país. Mas é importante lembrar, na época em que ele viveu, a realidade era completamente diferente. Isolamento, falta de comunicação, ausência de estruturas policiais modernas, tudo isso contribuía para que crimes passassem despercebidos por muito mais tempo. Outro ponto interessante é como essa história foi preservada. Grande parte do que sabemos hoje vem de relatos escritos séculos depois, o que significa que elementos de exagero ou folclore podem ter sido adicionados. Isso inclui detalhes sobre os métodos usados, o número exato de vítimas e até o comportamento de Björn. Mas mesmo com essas incertezas, o caso continua sendo um dos mais sombrios da história islandesa. Com o passar dos anos, Axlar Björn acabou se tornando parte da cultura popular da Islândia. Livros, peças de teatro e histórias folclóricas ajudaram a manter sua memória viva. Ele deixou de ser apenas um criminoso e passou a ser uma figura quase lendária. O tipo de história que mistura realidade e mito, e que continua intrigando até hoje. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que todas as histórias sobre ele são verdadeiras? Ou será que parte disso foi exagerada com o tempo? E mais, como alguém conseguiu cometer tantos crimes em um lugar tão pequeno e aparentemente seguro? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que gosta de histórias reais e perturbadoras. Porque aqui no Honey Crime Zone, a realidade é mais assustadora do que qualquer ficção.
E a gente sempre vai até o fundo dela. Até o próximo caso.